Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula. Primeiramente queria pedir para vocês não se assustarem com o começo do vídeo, com essa transição das telas. Eu estou tentando fazer a gravação de forma a não ter que editar o vídeo, e como eu precisava usar um programinha de edição ali, isso estava atrasando o áudio com relação às imagens. Então, a partir de agora, no início e no final, vai ter alguma coisinha esquisita, mas é justamente para eu não ter que editar o vídeo no final e deixar ele mais pronto para vocês, tá? Bom, hoje é a nossa aula de número 9, né? A gente vai dar início aos estudos sobre equilíbrio químico. Primeiro falando sobre aspectos gerais, depois a gente vai evoluindo em outros contextos, certo? Vocês vão notar a partir dessa aula, além da mudança do layout aqui, né, dos slides, o conteúdo propriamente dito dos slides vai mudar um pouquinho. A gente vai ter slides um pouquinho mais carregados de texto, primeiro porque faz parte do contexto, né? Falar um pouquinho mais, escrever um pouquinho mais quando a gente vai definir algumas coisas relacionadas a equilíbrio químico. E outra coisa que a gente não vai seguir diretamente o livro que a gente estava trabalhando, tá? Ele continua ainda valendo, os capítulos 10, 11 e 12 do livro de Cálculos Básicos da Química tratam de equilíbrio químico, mas a gente vai falar alguns aspectos que estão além do livro, tá? Então, por isso, a gente vai também colocar um pouco mais de texto nos slides, que é para vocês não se preocuparem também em procurar outra fonte e tal. Então, basicamente, para as atividades avaliativas que a gente vai fazer, o conteúdo aqui dos slides, mais o conteúdo do livro dos Cálculos Básicos da Química, são suficientes para para vocês fazerem uma boa atividade avaliativa, ok? Vamos começar então. Bom, o que significa equilíbrio químico, né? Essa definição aqui é de um livro de um autor de um livro de química analítica, né? Chamado Skugg, e ele diz o seguinte, ó: as reações químicas quase nunca resultam na completa conversão de reagentes em produtos. Ou seja, se a gente pega um reagente A mais B para formar um produto C, algumas reações vão se completar dessa forma, mas outras a gente vai ter uma outra situação. Essa situação é conhecida como estado de equilíbrio químico, onde as razões das concentrações de reagentes e produtos é constante. Ou seja, se a gente tiver uma reação genérica aqui, onde reagentes se combinam para formar produtos, a gente também vai ter, em alguma situação, produtos se combinando para se tornar reagentes novamente. Então a gente tem uma reação aqui, ó, antes a gente escrevia uma reação, né, de reagentes indo a produtos só com uma setinha numa única direção, onde reagentes se combinavam, formavam produtos e a gente tinha uma reação dita como completa. Tá? A partir de agora a gente vai passar a estudar reações onde reagentes se combinam para formar produtos, então a gente tem a setinha aqui na direção dos reagentes, saindo dos reagentes, indo aos produtos, mas também os produtos podem se combinar e voltar a formar os reagentes iniciais. Então a gente tem uma outra setinha aqui no sentido contrário, tá? Onde produtos se combinam para formar reagentes, tá? Estudar equilíbrio químico é muito importante, porque entender a condição de equilíbrio, estudar os fatores que influenciam, quais são os principais cálculos, os tipos de reações envolvidas, tal, vai melhorar a aplicação desses conceitos na prática do dia a dia no laboratório. E é muito útil no dia a dia conhecer como é que reações químicas se completam ou não se completam, quais são os estados de equilíbrio dessas reações. Tá? A gente vai começar estudando o equilíbrio químico a partir de dois entendimentos. Tá? Um entendimento cinético aqui, e um entendimento termodinâmico. Então a gente vai tentar entender o que é uma reação em equilíbrio diante desses dois pontos de vista. Ok? O primeiro ponto de vista, né, uma abordagem cinética do equilíbrio químico. Tá? Diz o seguinte, ó: o estado de equilíbrio é caracterizado pela ausência de alterações na composição da mistura reacional. O que significa isso? Tá? Mais fácil explicar entendendo esse gráfico aqui, esse primeiro gráfico que fica à nossa esquerda. Tá? O que esse gráfico representa para a gente? Aqui no eixo Y, ó, a gente está falando da concentração de reagentes e produtos. E aqui o tempo em que a reação se processa. Tá? Então aqui, ó, a gente está pegando uma reação genérica A indo a B. Tá? Então A são os reagentes. No caso aqui estou representando como um só, mas poderia ser, por exemplo, algo do tipo A mais B indo a C
mais D, tá? Poderia ser assim, mas para simplificar, A significam os reagentes e B significam os produtos. Vamos interpretar aqui, ó, a variação da concentração de A com relação ao tempo. Então, eu estou saindo reagentes, estão se combinando para se formar produto, e a concentração de A é essa linha pontilhada aqui, ó, certo? Então, no início, num tempo igual a zero, a gente tem o máximo aqui de A, obviamente, né? Os reagentes ainda não se combinaram, e a partir do momento que os reagentes se combinam para formar produto, a concentração dos reagentes vai caindo, mas de uma forma não direta, de uma forma exponencial. Chega um certo tempo em que a concentração tende a ficar constante, tá? Então a gente tem mais ou menos esse perfil aqui da variação da concentração dos reagentes com relação ao tempo, tá? Essa outra linha pontilhada maior aqui, ó, representa B, então a concentração dos produtos. No instante zero, a concentração dos produtos é zero, já que A ainda não combinou, os reagentes ainda não se combinaram para formar produto, tá? A partir do momento que os reagentes se combinam para formar produto, obviamente que a concentração deles cai e, consequentemente, a concentração dos produtos começa a aumentar. Mas esse aumento também é exponencial. E a partir de um certo momento, essa concentração tende a ficar constante. Certo? Veja que a partir desse ponto aqui, ó, marcado por essa linha aqui, ó, a gente tem praticamente a todo momento uma concentração de A e B constante. Aqui é A, né? E aqui é B, praticamente constante, certo? Ou seja, em termos de composição, a mistura reacional não tem mais alteração, certo? Então a gente tem ausência de alterações na composição da mistura reacional. Ou seja, os reagentes se combinaram até um certo ponto, formaram produtos, e a partir de um dado momento, as concentrações desse sistema não mudam mais, certo? Ou melhor, a razão entre as concentrações não muda mais. Tá? Do ponto de vista cinético, falar de cinética significa falar em velocidade das reações. Tá? Como a gente tem uma reação direta e uma reação inversa, caracterizada aqui A indo a B sendo a reação direta, e B indo a A reação inversa. Tá? Do ponto de vista cinético, então, um sistema entrar em equilíbrio significa dizer que a velocidade direta é exatamente igual à velocidade inversa. Tá? Olhando para o gráfico aqui, agora esse gráfico à direita, ele mostra para a gente no eixo Y a magnitude da velocidade da reação. E no eixo X a gente continua tendo tempo. Tá? Veja como a velocidade de A indo a B varia. Ela começa máxima, então no início eu tenho uma quantidade muito grande de A, então uma velocidade muito grande, tá? Já que a velocidade é dependente da concentração nesse caso. Tá? E a partir que A começa a se formar e ser consumido para formar B, essa velocidade vai caindo até atingir um valor praticamente constante. Tá? Não chega a zero, chega a um valor menor do que o inicial, mas um valor constante. O inverso ocorre com a reação inversa. Né? Ficou redundante aqui, mas é isso mesmo. Quando a gente sai de B e vai para A. No início, a reação de B se combinando para formar A é zero, porque eu não tenho nada de B. A partir do momento que eu passo a formar moléculas de B, elas passam a se combinar e tendem a formar A, que é a reação inversa. Essa velocidade vai aumentando à medida que essa concentração vai aumentando. Mas ela também, a partir de um certo ponto, aqui, ela tende a ficar constante. Nesse caso aqui, não é somente como na concentração, em que as concentrações se tornam constantes, mas obviamente elas podem ser diferentes. No caso das velocidades, a gente atinge um estado em que a velocidade de A formando B é exatamente igual à velocidade de B formando A. Tá? Isso, então, para a gente é o estado de equilíbrio do ponto de vista cinético, quando as reações atingem exatamente as mesmas velocidades. Então, A formando B tem uma certa velocidade que é igual à velocidade de B formando A. Nesse instante, a gente tem a situação do equilíbrio formado. Tá? É interessante dizer o seguinte, que a ausência de alterações na composição, que a gente discutiu aqui na concentração, não significa, tá, um equilíbrio estático. O que significa o equilíbrio estático? Que as moléculas não reagem mais. Do ponto de vista cinético, a gente está vendo que as reações continuam ocorrendo,
mas em velocidades iguais. Não significa que a reação parou. Estar em equilíbrio não significa ser estático. Tá? Estar em equilíbrio significa ter a velocidade direta da reação exatamente igual à velocidade inversa. Ok? Vamos em frente. Tratando do ponto de vista cinético ainda, né? Então a gente vai escrever agora uma reação genérica aqui, ó, e ainda entender do ponto de vista em função das velocidades da reação. Então tem aqui como reagente A e B se combinando para formar os produtos C e D. Eu escrevi aqui duas constantes de velocidade. Eu chamei de K1 a constante de velocidade para a reação direta e K-1 a constante de velocidade para a reação inversa. Se elas são iguais, elas só mudam a direção, por isso eu chamei uma de 1 e outra de menos 1. Tá? No equilíbrio, a gente viu ali no gráfico, no slide anterior, V1, a velocidade da reação direta, é exatamente igual a V-1, que é a velocidade da reação inversa. Tá? Se a gente pegar a teoria da cinética química, a gente vai poder escrever uma expressão onde a velocidade vai ter esse perfil aqui. Ó. V vai ser igual a K vezes a concentração dos reagentes. Tá? Então, a concentração de A vezes a concentração de B. Tá? No equilíbrio, obviamente. Tá? Eu já falo um pouquinho mais sobre essas nomenclaturas que a gente vai usar bastante agora. Tá? Então, ó, V1, isso aqui é igual a V1. E esse lado aqui é igual a V-1. Escrito dessa forma, a gente vai ter K1 é igual a concentração de A vezes a concentração de B, que é igual a K-1 vezes a concentração de C, que multiplica a concentração de D. Tá? Se eu passar as constantes de velocidade de um lado e as concentrações do outro, eu fico com essa expressão aqui. Ó. K1 sobre K-1 vai ser igual a concentração de C vezes a concentração de D, dividido pela concentração de A vezes a concentração de B. Essa razão aqui, ó, entre as velocidades das reações, já que elas no equilíbrio são iguais, é o que a gente chama de constante de equilíbrio. Se é uma razão entre constantes, obviamente que também é uma constante. Então, a razão entre as velocidades das reações é conhecida como constante de equilíbrio. E ela é dada, então, genericamente, como essa expressão aqui. Tá? Constante de equilíbrio vai ser igual ao produto dos produtos, então C vezes D, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. É importante falar. Então, aqui ó, a gente tem coeficiente estequiométrico 1 e aqui também coeficiente estequiométrico 1. Tá? Se esses coeficientes forem diferentes de 1, a gente vai ter que ter um número aqui elevado. Por exemplo, se aqui fosse 2 e aqui fosse 2, a gente teria C ao quadrado e D ao quadrado também. Certo? Então, é o produto dos seus produtos aqui, produto da reação elevado aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pelo produto entre os reagentes também elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Se aqui também fosse um 3 e aqui um 4, a gente teria que ter aqui elevado a 3 e elevado a 4. Tá? Então, sempre que a gente tiver uma reação em equilíbrio, a gente pode escrever para ela uma constante de equilíbrio, que é dependente somente das concentrações das espécies, obviamente no equilíbrio. Tá? Só um parênteses que eu não chamei muita atenção aqui. A partir de agora, a gente vai passar a escrever concentrações utilizando esse colchete. Então, por exemplo, se eu falar da concentração de C, eu vou colocar ela dentro de um colchete. Tá? Aqui está um pouco redundante, eu estou colocando o equilíbrio aqui, mas eu nem preciso colocar isso. Tá? Porque sempre que eu representar a concentração de uma espécie entre colchetes, significa que eu estou falando numa situação de equilíbrio. Tá? Então, a representação de uma concentração, no nosso caso aqui vai ser sempre concentração molar, tá? Mol por litro, entre colchetes, vai dizer para a gente que a gente está falando de uma situação de equilíbrio. Se eu tiver numa outra situação, normalmente eu uso concentração analítica. Então, eu uso um Czão. Então, por exemplo, NaCl, tá? Então, se eu falar concentração de NaCl assim, eu estou falando de concentração analítica, numa situação que não é em equilíbrio, ok? Agora, se eu representar qualquer concentração sobre colchete, eu estou falando de uma reação, da concentração daquela espécie numa reação de equilíbrio, tá? Bom, voltando aqui, então agora,
Para qualquer reação que a gente tenha um equilíbrio envolvido, eu posso escrever uma constante de equilíbrio utilizando essa expressão aqui, tá? A partir dela, então, a gente vai poder dizer a magnitude dessa reação, tá? Se ela está mais deslocada para os produtos, se ela está mais deslocada para os reagentes, e assim por diante. São coisas que a gente vai discutir daqui para frente. Beleza? Vamos em frente. Isso é para uma equação genérica, tá? Então aqui, ó, levando em conta aquilo que eu falei no slide anterior, levando em consideração os coeficientes estequiométricos, né? Então a constante de equilíbrio vai ser C elevado a Czinho, vezes D elevado ao Dzinho, dividido por A elevado ao Azinho, vezes B elevado ao Bzinho. Exemplos aqui, ó, se a gente pegar a reação do H2 mais I2 formando 2HI, essa é a expressão da constante de equilíbrio, tá? HI elevado ao quadrado, já que é o único produto, dividido por H2 vezes I2, né? Como o coeficiente estequiométrico de cada um aqui é 1, a gente tem elevado a 1. Aqui, na reação da amônia, indo a N2 mais 3H2, a mesma coisa. N2 elevado a 1, né? Vezes H2 elevado a 3, já que é o seu coeficiente estequiométrico aqui, dividido por NH3 elevado a 2 também, por conta do coeficiente estequiométrico. Beleza? Vamos em frente. Algumas considerações do ponto de vista cinético que a gente já pode tirar com relação à constante de equilíbrio. Tá? A constante de equilíbrio vai ser quem vai reger todo o nosso direcionamento em qualquer situação. Tá? Para entender uma reação em equilíbrio, a gente precisa conhecer a sua constante de equilíbrio, o valor numérico que a gente já vai discutir daqui a pouco. Tá? Então, a constante de equilíbrio, o casão ali, ele vai fornecer a distribuição entre produtos e reagentes no estado de equilíbrio. Às vezes a gente pode ter uma reação em que a gente tem o deslocamento do equilíbrio, tá? Mas no estado de equilíbrio a gente vai ter então a constante de equilíbrio dizendo para a gente qual é a distribuição entre produtos e reagentes, tá? De forma genérica, ainda sem tratar de números, a gente pode dizer o seguinte: quando tiver um elevado valor de K, isso significa que no estado de equilíbrio, para essa reação aqui genérica, a concentração de B é muito maior que A. Ou seja, quando eu tenho um elevado valor de K, a concentração dos produtos é maior do que a concentração dos reagentes. Isso é óbvio, né? Porque se eu escrever, por exemplo, a constante de equilíbrio aqui para essa reação, eu vou ter a concentração de B dividido pela concentração de A, certo? Então, se eu tenho um número muito grande de K, significa que o numerador aqui é muito maior que o denominador. Então, consequentemente, a concentração de B é muito maior do que a concentração de A. Tá? Se esse valor de K for muito pequeno, e pequeno significa valores de magnitude 10 a menos 5, 10 a menos 8, 10 a menos 20, coisa do tipo. Então, se esse número aqui for muito pequeno, significa o contrário, em que eu tenho aqui no denominador um número muito grande e no numerador um número muito pequeno. Um número muito pequeno dividido por um número grande é um número pequeno de K, certo? Então, pequeno valor de K significa que a concentração dos produtos é muito menor do que a concentração dos reagentes, tá? Na primeira situação, a gente vai dizer que a reação está deslocada no sentido dos produtos, tá? Então, se B é maior que A, na reação A indo a B, a gente tem a reação mais deslocada no sentido dos produtos, tá? É como se eu escrevesse essa setinha em tamanhos diferentes. A indo a B, eu tenho uma flechinha assim, né? E B indo a A, eu tenho uma flechinha bem pequenininha, tá? E para um valor de K pequeno, ao contrário, né? Então eu tenho A indo a B, uma setinha pequenininha, tá? E B indo a A, uma setinha grande, certo? Daqui a pouco a gente vai começar a dar número a essas constantes e aí vai ficar mais claro para vocês, tá? Apesar disso, uma análise simples assim, olhando diretamente para o valor de K, não vai permitir para a gente prever o sentido da reação, tá? Num estado inicial, principalmente, tá? Então, quando eu combino reagentes no estado inicial, eu não consigo prever se aquela reação vai formar produtos ou não só olhando para o valor de K. Tem que pensar em outras situações que envolvem o estado de equilíbrio. Tampouco a velocidade da reação a gente consegue
calcular a partir da constante de equilíbrio, tá? A gente precisa de outras informações para chegar na velocidade da reação e saber com qual velocidade o sistema vai atingir o equilíbrio, ok? Vamos lá. Outras considerações. Então, do ponto de vista gráfico aqui, ó, a gente tem 3 representações. Então, vamos tentar entender o que são esses 3 gráficos. Então, a gente continua usando a nossa reação genérica aqui, A indo a B, tá? A linha contínua representa a concentração dos reagentes e a linha pontilhada representa a concentração dos produtos. Aqui, ó, a gente tem uma situação em que o valor de K é muito grande, maior que 10 à quinta, né? 10 à quinta é igual a 100 mil, né? Então o valor de K aqui é um valor extremamente grande, tá? O valor de K extremamente grande, pelo que a gente viu já, significa ter reação deslocada para a formação dos produtos. Então a nossa setinha aqui, ó, para aquele primeiro gráfico, ela está nesse sentido aqui mais deslocada, tá? Obviamente, nesse sentido, o que significa? A concentração dos reagentes vai diminuir muito rapidamente e, consequentemente, a concentração dos produtos vai aumentar muito rapidamente. Independente disso, depois de um certo tempo, as concentrações se tornam constantes, são muito diferentes. Aqui a gente tem a concentração dos produtos, né? E aqui a gente tem a concentração dos reagentes. Elas são muito diferentes, tá? Mas a razão entre elas, a partir desse determinado tempo, é a mesma, certo? Se eu pegar esse ponto que está tracejado, ou esse novo tracejado que eu fiz, ou esse outro aqui, a razão B sobre A vai ser sempre a mesma em qualquer um desses tempos. Isso significa que, apesar da reação estar muito condicionada a formar produtos, ela atingiu o estado de equilíbrio, tá? Se a gente pegar um valor de K intermediário, a gente vai ter a mesma interpretação. Aqui um valor de K mais ou menos da ordem de meio, tá? Então a gente saiu de 100 mil para 0,5. Diminuiu muito o valor de K, mas ainda é um valor considerável, tá? Nesse caso aqui, ó, as concentrações dos reagentes diminuíram, mas não tão drasticamente como no caso da reação anterior. Ou seja, essa reação aqui, ela tem menos tendência de formar os produtos do que essa outra que a gente acabou de interpretar, certo? Mesmo assim, a gente tem a concentração dos produtos aumentando aqui e formando certos produtos. Depois de um certo tempo, também se estabelece uma condição de equilíbrio aqui. As concentrações tanto dos reagentes aqui, como dos produtos, ficam iguais independente do tempo, tá? Então também atingimos o estado de equilíbrio, uma situação diferente dessa, mas também podemos falar que aqui a gente tem um estado de equilíbrio, tá? Por fim, um valor de K bem pequeno, tá? Nem é tão pequeno assim, a gente vai ver daqui a pouco. K menor, para valores de K menores que 10 a menos 2, a gente tem basicamente já esse comportamento, tá? Então, se a gente pegar um valor de 10 a menos 2, só lembrando, 10 a menos 2 é 0,01, tá? Olha como a concentração dos reagentes mudou pouco. Então, a gente tinha um valor aqui, diminuiu um pouco, tá? Mas logo já atingiu uma situação constante. Consequentemente, se diminuiu pouco lá na concentração dos reagentes, significa que a gente formou muito pouco produto. Então, houve uma variação aqui e a partir de um certo tempo continuou constante. Nesse caso aqui, ó, a gente tem então uma variação muito pequena da concentração dos reagentes, consequentemente uma variação muito pequena da concentração dos produtos, mas tem um novo equilíbrio, ou melhor, o equilíbrio estabelecido, tá? Numa razão entre B sobre A, que é muito pequena, mas também significa que a reação atingiu o seu estado de equilíbrio, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora da abordagem termodinâmica. Então, isso é o equilíbrio químico do ponto de vista cinético, tá? A velocidade com que as reações ocorrem, seja na reação direta como na reação inversa, são iguais a partir de um determinado tempo e isso define o estado de equilíbrio, tá? Do ponto de vista termodinâmico, é um pouco mais chatinho da gente entender, mas também não é nada desafiador, tá? Em geral, quando a gente tem processos químicos ou físicos, vamos generalizar aqui para falar de reações químicas, elas tendem a ocorrer no sentido de minimizar a energia do sistema. Então, sempre que a gente tem A e B tentando se combinar, eles só vão se combinar se isso for, do ponto de vista energético, favorável para eles.
Se eles já estiverem de uma forma estável, eles não vão querer combinar para formar uma nova espécie, certo? Então A e B tendem a combinar para chegar numa situação em que a energia do sistema seja menor do que aquela inicial, tá? Isso ocorre em reações que a gente chama de reações espontâneas. Reações não espontâneas vão precisar de um estímulo externo para acontecer, tá? Tudo isso é traduzido na termodinâmica a partir de uma grandeza chamada energia livre de Gibbs, tá? Que é o que a gente está representando aqui como ΔG. É G simplesmente, mas normalmente é dado na forma de delta, um ΔG, tá? E a energia livre de Gibbs, ela vai depender de dois fatores, atrelados a um terceiro, tá? Ela vai depender da entalpia da reação, que a gente já viu, né? Então isso aqui é entalpia, tá? Que está relacionado ao calor da reação. Quanto de energia uma reação libera ou quanto de energia uma reação consome para ocorrer. Tá? Um outro fator que a gente tem, esse a gente não estudou, é o que a gente chama de entropia. A entropia mede o grau de organização ou desorganização do sistema. Tá? Então, o sistema tende a reagir para ficar de uma forma mais organizada. Quem mede esse grau de organização ou desorganização do sistema é uma grandeza chamada de entropia. A gente não vai entrar mais em detalhes com relação a isso. E a energia livre de Gibbs também leva em consideração a temperatura do sistema. Tá? Quando a gente combina tudo isso, a gente tira então como informação a energia livre de Gibbs, tá? Que vai falar sobre a espontaneidade das reações. Tá? De forma geral, a espontaneidade da reação, a energia livre de uma reação, né? Então, esse ΔG poderia ser aqui um ΔG Rzinho aqui, né? Para falar da reação, do ΔG de uma reação, vai ser dado pela diferença da energia livre de Gibbs dos produtos com a dos reagentes. Então, é análogo ao que a gente estudou lá para entalpia, né? A diferença entre a energia dos produtos, a energia livre de Gibbs dos produtos e dos reagentes, vai dar para a gente a energia da reação. Num processo espontâneo, ΔG é menor que zero. Ou seja, se eu tiver um ΔG negativo, eu estou falando de uma reação que ocorre espontaneamente. Se o ΔG for positivo, eu estou falando de uma reação que não ocorre espontaneamente. Então, se eu quiser fazer com que aquela reação ocorra, eu vou precisar fazer um estímulo externo, tá? Na forma de energia elétrica, por exemplo, ou na forma de calor, e qualquer outra forma, tá? Adição de um reagente, um catalisador, seja lá o que for, tá? Do ponto de vista do equilíbrio, então, como é que a gente vai tratar a energia livre de Gibbs, já que ela está falando da espontaneidade da reação? Uma reação atinge o seu estado de equilíbrio, aqui, ó, quando atinge a energia de Gibbs igual a zero. Tá? Então, simplesmente isso, a gente não vai entrar mais em detalhes. Do ponto de vista termodinâmico, atingir o equilíbrio químico significa atingir a energia livre de Gibbs do sistema igual a zero. Tá? Então, a gente não está falando de uma reação nem espontânea, nem não espontânea. A gente atingiu o estado igual a zero. Tá? Sempre que a gente passar por esse ponto, em termos de energia, a gente vai falar que a gente atingiu o equilíbrio do sistema. Tá? Então, do ponto de vista termodinâmico, é essa a definição que a gente vai ter. A situação energeticamente igual a zero por uma reação química. Tá? Só mais um detalhezinho que é importante a gente frisar, é que como o ΔG depende da temperatura e ele influencia o equilíbrio da reação, a constante de equilíbrio aqui é dependente da temperatura. Tá? Isso lá na frente pode ter algumas ocorrências. A gente vai ver daqui a pouco. Tá? Mas vale lembrar, a constante de equilíbrio varia com a temperatura. Quando eu digo dependente, eu quero dizer que a constante de equilíbrio varia com a temperatura. Ok? Vamos em frente. Ainda falando sobre algumas considerações da constante de equilíbrio. Tá? No estado inicial, o valor da constante de equilíbrio não é capaz de prever o sentido da reação. Isso a gente já tinha descrito lá em cima. Tá? Mas por quê? Porque esse sentido vai depender das concentrações iniciais.
Eu posso ter concentrações iniciais, por exemplo, dos reagentes, que não são suficientes para que a reação atinja o seu estado de equilíbrio, tá? Então, eu vou precisar saber, antes de eu falar sobre a constante de equilíbrio, para saber se uma reação vai ocorrer ou não, ou se vai atingir o equilíbrio, melhor dizendo, eu vou falar sobre o quociente da reação, tá? Que é esse Qzinho que eu estou tratando aqui. Como é que eu expresso o Qzinho, o Qzão, melhor dizendo, tá? Nada mais é do que a mesma expressão da constante de equilíbrio, mas agora para as concentrações iniciais aqui, certo? Eu até deixei entre parênteses, mas o mais correto era escrever o seguinte, né? O Qzão aqui vai ser a concentração inicial de C, vai ficar meio confuso, né? Vezes a concentração inicial de D, dividido pela concentração inicial de A, vezes a concentração inicial de B. Deixa eu corrigir aqui. Concentração inicial de B. Todos eles elevados ao seu coeficiente estequiométrico. Então aqui tem um Czinho, aqui tem um Dzinho, aqui tem um Azinho, aqui tem um Bzinho. Tá? Então, ó, sempre que eu precisar saber qual é o sentido da reação que vai ocorrer, eu vou calcular o quociente da reação. Tá? Ele serve para concentrações em qualquer situação, inclusive na situação de equilíbrio. Tá? Quais são as concentrações das espécies, por exemplo, para essa reação aqui, ó, no início? Tá? Então, ó, antes de eu atingir o equilíbrio, eu tinha um início aqui para essa reação. Qual que eram as concentrações das espécies no início? Tá? Após atingido o equilíbrio, eu sei que eu posso tratar essa reação como a sua constante de equilíbrio. Mas em outra situação que não seja a situação de equilíbrio, eu trato ela então como sendo o quociente da reação. Tá? O que significa o quociente da reação para a gente? Tá? Quando o quociente da reação aqui, ó, for maior do que a constante de equilíbrio, significa que a reação tende a ocorrer no sentido inverso daquela que ela está escrita. Tá? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco, vai ficar mais claro. Mas aqui, ó, tratando da nossa reação genérica, vou apagar aqui para ficar mais clean a coisa. Tratando da nossa reação genérica aqui, quando Q é maior que K, significa que a reação tende a ocorrer nessa direção, na direção de C e D, formando A e B. Tá? Então, isso aqui significa Q maior que K. Ok? O contrário é quando Q é menor que K. Tá? Então, quando Q é menor que K, significa então que eu tenho a reação ocorrendo no sentido direto. Tá? E quando Q é igual a K, a gente tem exatamente a situação de equilíbrio. Vamos olhar aqui para a expressão de Q e entender as duas primeiras, principalmente já que no equilíbrio fica fácil de entender. Tá? Quando Q é maior que K, significa então que eu tenho esse número aqui de cima maior do que deveria ser. Tá? O que significa ter esse número maior do que deveria ser? Onde deveria ser a situação de equilíbrio. Tá? Significa que as concentrações de C e D são maiores do que as concentrações no equilíbrio. Então, a reação tende a ocorrer no sentido, como eu tenho mais espécies C e D, elas tendem a ter mais colisões efetivas, né? E formar A e B com uma velocidade maior, tá? O contrário, quando Q é menor que K, significa o contrário, né? O contrário significa o contrário, obviamente. As concentrações de A e B vão ser maiores do que as de C e D, do que o produto, né? O produto A e B é maior do que o produto C e D. Isso significa que eu tenho uma concentração maior dos reagentes, tá? E os reagentes, então, vão combinar mais efetivamente para formar os produtos, da forma que eu estou escrevendo aqui. Então, a reação se desenvolve com mais efetividade no sentido da formação de C e D, certo? No equilíbrio, é exatamente quando o quociente da reação significa que a reação atingiu o equilíbrio, tá? Vamos em frente. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro, então. Ó. Considere o seguinte equilíbrio a 600 graus Celsius. Estou frisando aqui a temperatura
Justamente porque o valor da constante de equilíbrio, como eu disse já, a gente vai começar a tratar de valores numéricos para a constante de equilíbrio, mas ele é afetado pela temperatura, tá? Em geral, quanto maior a temperatura, maior o valor da constante de equilíbrio, tá? Para reações exotérmicas. A gente já vai falar disso lá mais para o final da aula, tá? Mas enfim, considere o equilíbrio aqui é uma reação a 600 graus Celsius. Qual que é a reação? 2SO2 reagindo com oxigênio, formando 2SO3. A expressão da constante de equilíbrio é essa daqui. SO3, que são os produtos, a concentração do produto elevado ao quadrado, por conta desse 2 aqui, dividido pelo produto dos reagentes, SO2 elevado ao quadrado vezes O2, tá? E tudo isso vale 5,810 a terceira, tá? Como é que eu cheguei nesse número aqui? Tá? Experimentalmente poderia chegar em função de medir as concentrações das espécies no meio reacional. Mas normalmente a gente tem tabelas que vão trazer esse valor, não necessariamente para essa reação, mas para as reações mais usuais. A gente vai consultar tabelas que vão dar os valores de K para a gente, mas obviamente que não a 600 graus Celsius, a 25 graus Celsius, tá? Que é o que a gente conhece como condição padrão de temperatura, tá? Enfim, isso a gente vai também desenvolver mais para frente. Vamos prever, então, qual que é o sentido da reação para cada uma das situações abaixo, tá? Ó, situação 1. Eu tenho a concentração inicial de SO2 igual a 0,150 mol por litro. Concentração inicial de O2 igual a 0,100 mol por litro. E a concentração inicial do SO3 igual a 0,200 mol por litro. O que eu tenho que fazer? Basta eu pegar esses valores aqui e substituir aqui na expressão da constante de equilíbrio e calcular para essa situação quanto vale o nosso Qzão. Tá? A partir do momento que eu determino qual é o valor de Qzão, eu vou saber se ele é maior, menor ou igual ao valor de K. Então, como é que ele está relacionado com o K? Ele é maior, ele é menor ou ele é igual ao K. Tá? Na segunda situação, mudam-se as concentrações, mas a reação é a mesma, obviamente que a gente tem as mesmas espécies. Tá? Então, vamos ver como é que fica isso. Tá? Ó, na situação 1, o nosso Qzão aqui vai ser 0,200 elevado ao quadrado, já que a gente está falando da concentração do SO3 aqui, ó, 0,200, tá? Dividido por 0,150 ao quadrado, vezes 0,100, isso dá 17,8, tá? 17,8 é menor do que 5,810 a terceira, tá? Então, ó, Q é menor que K. Q ser menor que K significa que a reação procede para a formação dos produtos, tá? Q menor que K significa que o número de baixo é maior do que o número de cima, aqui. O número de baixo é a concentração dos reagentes. Se essa concentração é maior, a gente tem uma maior efetividade da combinação dessas moléculas aqui e a reação está deslocada aqui nesse sentido. Ok? Vou apagar aqui para a gente poder usar depois. Vamos para a segunda situação, né? Então, a segunda situação, substituindo os valores, depois vocês fazem com calma, tá? Mas substituindo os valores, a gente chega aqui, ó, num valor de Q, que é igual a 5 vezes 10 a quarta. 5 vezes 10 a quarta é maior do que 5,8 vezes 10 a terceira. Então, temos a situação onde Q é maior que K. Q maior que K significa que esse número aqui de cima, ó, é maior do que o número que vai dar aqui embaixo. Ou seja, a concentração de SO3 no sistema é maior do que o produto entre as concentrações de SO2 e O2. Significa que eu tenho muito mais moléculas dessa daqui para se colidirem efetivamente e formar o que eu tenho do lado de lá. Então a reação se procede com um deslocamento nesse sentido aqui, tá? Ou seja, na formação do que eu estou chamando aqui de reagentes, tá? Entenda reagente e produto. Reagente é sempre quem está do lado esquerdo, produto é quem está do lado direito, mas numa situação de equilíbrio, a gente tem as reações ocorrendo na forma direta e inversa. Então é só uma representação, tá? Na terceira situação, substituindo os valores ali, ó, a gente chega exatamente no valor de Q. Então é a situação de equilíbrio. Quando Q igual a K, isso significa que a gente tem um equilíbrio. Sem reação líquida, né? Sem reação líquida significa sem ter
lucro, digamos assim. Nenhuma das reações estão favorecidas. Elas estão no estado de equilíbrio. Ok? Vamos em frente. Outras considerações aqui, ó, na mesma situação. Considere o seguinte equilíbrio agora 298 Kelvin, né? Na verdade, a representação mais correta até deveria deixar a temperatura em Kelvin, que é a temperatura termodinâmica, mas enfim. Tendo essa reação aqui, ó, 2NO2 formando N2O4, tá? Verificar se para cada uma das situações abaixo o sistema está no estado de equilíbrio, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, tá? Vou calcular o valor de Q. O valor de K no equilíbrio é igual a 220. Então, vou calcular o valor do Q, do Qzão, e vou comparar com esse 220. Se for maior, se for menor, se for igual. Para estar no estado de equilíbrio, a gente já sabe que tem que ser igual a K. Qualquer outra situação vai dizer para a gente que a reação não atingiu o estado de equilíbrio. Ela está deslocada para um lado ou para o outro, tá? Então, ó, primeira situação, segunda situação, terceira situação, tá? Façam com calma antes de aparecer o valor aqui, pausem o vídeo e façam com calma, mas a gente vai ter como resultado essa situação aqui, tá? Ó, na primeira situação, a gente tem 0,595 dividido por 0,052 ao quadrado igual a 220. A segunda situação, igual a 220. Terceira situação, igual a 220. Ou seja, todas as situações aqui descritas correspondem ao estado de equilíbrio. Mesmo que a gente tenha concentrações diferentes, aqui ó, do N2O4 e do NO2, a razão entre elas, estabelecida pela constante de equilíbrio, é sempre igual a 220. Tá? Então, por mais que a gente tenha mais de mais concentração maior e menor dos reagentes e produtos, a razão entre elas, estabelecida pela constante de equilíbrio, é igual. Tá? Significa, então, que nas três situações a gente tem a situação de equilíbrio correspondida. Tá? Vamos em frente. Outras considerações. Já estou quase acabando. Tá? Constante de equilíbrio é sempre escrito de maneira a expressar a estequiometria da reação estudada, ou seja, a gente tem que estar falando de uma reação que está balanceada, tá? Sempre a gente só vai poder escrever a expressão da constante de equilíbrio quando a reação estiver balanceada. Se ela não estiver balanceada, a gente deve fazer isso primeiro, tá? Por exemplo, a gente pode balancear essa reação aqui de duas formas. Eu posso dizer o seguinte, ó, 2H2 mais 1O2 formando duas moléculas de água. Para essa reação aqui, a constante de equilíbrio vai ser dada por concentração de H2O ao quadrado dividido pela concentração de H2 ao quadrado vezes a concentração de O2. Tá? Mas eu posso também escrever essa mesma reação desse jeito aqui. Uma molécula de H2, ou melhor dizendo, né, para não falar de meia molécula, 1 mol de H2 mais meio mol de O2 formam 1 mol de H2O. Para essa reação, a constante de equilíbrio aqui vai ser dada pela concentração de H2O dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de O2 elevado a meio, já que meio é o coeficiente estequiométrico que a gente usou aqui. Tá? A gente tem uma relaçãozinha aqui quando a gente estiver falando dessas coisas, mas isso deixa de ser menos importante quando a gente entende que a gente tem que obedecer à estequiometria da reação. Tá? Outra coisa importante, se a gente inverter a forma de escrever a reação, já que a gente está falando de uma reação que ocorre nas duas direções, a gente pode escrever essa reação o contrário. Tá? Se invertermos essa forma de escrever a reação, a gente vai ter uma constante invertida, daquela que naturalmente é escrita, certo? Por isso que a gente está chamando de uma constante inversa, tá? Mas as constantes inversa e direta, elas se relacionam dessa forma aqui, tá? Obviamente, a constante inversa é o inverso da constante de equilíbrio, tá? Ou seja, as constantes de equilíbrio para uma reação e a sua constante inversa são, obviamente, recíprocas, tá? Uma é o inverso da outra. Se eu inverto a reação, numericamente eu tenho 1 sobre aquele valor da constante, tá? E então uma é o inverso da outra, beleza? Seguindo. Outras considerações aqui sobre a constante de equilíbrio. Daqui a pouco a gente vai usar tudo isso na prática, tá?
Para muitas reações, a gente não consegue desenvolver o K diretamente, tá? Conhecer o valor de K diretamente. Mas a gente pode obter a partir de outras reações, tá? Por exemplo, vamos considerar aqui a reação 2A mais B formando C mais 2D. Essa é a constante de equilíbrio para essa reação, tá? Só que, por algum motivo, eu não conheço eu não consigo estabelecer o valor para essa constante de equilíbrio. Eu sei escrever a sua expressão, mas eu não consigo, por algum motivo, chegar nessas concentrações e estabelecer o valor. Então, eu vou partir de outras duas reações. Vamos pegar aqui, ó, A mais B, dando Z mais D, tá? E uma outra reação que eu conheço é A mais Z, dando C mais D. Para essa primeira reação aqui, eu posso escrever essa expressão da constante de equilíbrio, que eu chamei aqui de K1. Então, a constante de equilíbrio aqui, K1, vai ser igual à concentração de Z vezes a concentração de D, dividido pela concentração de A vezes a concentração de B. Tá? Para essa reação aqui, ó, de baixo, eu faço a mesma coisa e escrevo um K2. Tá? Se eu combinar essas reações aqui, se eu somar essas duas reações aqui, eu vou ter como equação global, aqui ó, 2A, tá? Mais, cortei esse Z com esse Z aqui, tem o B, vai ser igual a C mais 2D, que é justamente a reação que eu preciso conhecer. Se eu somo as duas reações aqui e tenho como equação global aquilo que me interessa, eu posso fazer então uma multiplicação das suas constantes. Então, ó, a constante de equilíbrio para essa nova reação aqui, ó, vai ser dada pelo valor de K1 vezes o valor de K2. Para provar isso, ó, coloquei aqui em termos das expressões que eu usei lá. Então, K1 é essa expressão aqui, K2 é essa expressão aqui. Eu faço a mesma coisa que eu fiz na reação. Ó. Esse Z aqui, ó, que está aqui em cima, eu posso cortar com aquele Z que está aqui embaixo. Tá? Aí eu vou ter aqui em cima C, D vezes D, C vezes D ao quadrado. A vezes A ao quadrado e depois vezes B. Então, A ao quadrado vezes B, que é justamente aquela expressão que a gente tinha lá em cima. Tá? Quando as reações são somadas, então, né, a constante final vai ser o produto das suas constantes individuais. Então, a partir dessas duas reações aqui, que tinham os valores da constante conhecida, eu posso estabelecer o valor de uma constante para uma terceira reação. Tá? Desde, obviamente, que eu conheça as outras duas. Tá? Aqui, ó, só simplificando, então, o K para a nova reação vai ser dado pelo produto dos Ks das reações que a gente já conhece. Ok? Vamos lá. Outras considerações, tá? Muitas situações em reações químicas a gente tem equilíbrios que a gente chama de heterogêneos, ou seja, produtos, espécies envolvidas no sistema, substâncias envolvidas no sistema, que estão em fases diferentes. Por exemplo, sólidos com líquidos, gases com líquidos, são as situações mais comuns. Tá? Por exemplo, aqui ó, a gente tem carbonato de cálcio reagindo para formar óxido de cálcio, mas libera CO2 gasoso. Então, eu tenho sólido, sólido e gás. Tá? Quando eu tenho essas situações, a gente faz algumas considerações, principalmente para sólidos, tá? E uma situação específica para líquidos. Sólidos e líquidos puros, ou seja, líquidos puros, a gente dá para assumir aqui como sendo solventes e não solutos, ok? Não entram na expressão da constante de equilíbrio. Vamos falar primeiro para os sólidos aqui. Ou seja, se eu for escrever uma constante de equilíbrio para essa reação, é essa que está sendo mostrada aqui. Tá? Então, a constante de equilíbrio vai ser igual à concentração do óxido de cálcio vezes a concentração do CO2 dividido pela concentração do carbonato de cálcio. Como tanto o óxido de cálcio como o carbonato de cálcio são sólidos puros, a concentração deles praticamente não varia. Tá? A gente não tem uma variação significativa dos sólidos. Então, é como se eles passassem a integrar o valor da constante. É como se eu passasse essa concentração multiplicando para cá e a outra dividindo, como se eu ficasse assim. Deixa eu apagar para eu ter espaço para escrever isso para vocês. Então, essa constante de equilíbrio aqui, ó, ela pode ser escrita da seguinte forma. Ela pode ser, então,
ou melhor dizendo, vou tratar aqui como sendo um novo K. Um novo K aqui, ó, vai ser igual a essa constante de equilíbrio. Percebam que tem um tracinho aqui, ó, tento apagar, não apaga, tá? Uma linha aqui. Ou seja, o que significa essa linha? Isso daqui significa, sempre que isso aparecer, isso é muito comum em estudo de equilíbrio químico, a gente não vai falar muito disso, mas isso é uma situação condicional, tá? Ou seja, essa é uma constante de equilíbrio condicional, que está levando em consideração as concentrações dos sólidos. Mas, na verdade, a constante de equilíbrio sem ser condicional, ela vai ser dada considerando a constante de equilíbrio condicional, o tracinho ali exagerei de propósito, vai multiplicar a concentração do CaCO3, que é o sólido, dividido pela concentração do CaO, ok? Tudo isso daqui vai ser igual só à concentração do CO2, que é o gasoso que sobrou. Tudo isso daqui, ó, eu vou chamar de constante de equilíbrio, essa constante de equilíbrio aqui, tá? Então, ó, apagando um pouquinho só para não ficar confuso, a constante de equilíbrio condicional vezes a concentração do carbonato de cálcio dividido pela concentração do CaO é o que eu chamo de constante de equilíbrio propriamente dita. E isso está resumido aqui embaixo. Então, nesse caso, considerando essa espécie como sólido e essa espécie como sólido, eu vou falar então que a constante de equilíbrio vai ser dada simplesmente pela concentração de CO2 no sistema. Tá? Reparem que era muito mais simples se eu falasse o seguinte para vocês, né? Se eu chegasse aqui, a constante de equilíbrio é sólidos, eu vou cortar esse e cortar esse, só me sobra o CO2. Mas não é bem cortar, tá? Eu tenho que levar em conta que essas concentrações são constantes e por isso elas passam para o lado das constantes. Se somam, ou melhor, são produtos, né, juntamente com a constante de equilíbrio condicional aqui. Quando eu faço isso, aí sim eu chego na nova expressão aqui, ó, que vai ser a constante de equilíbrio que vale para esse tipo de sistema, tá? Então, sólidos não vão entrar na expressão da constante de equilíbrio. Isso vai ser útil lá para a nossa última aula, quando a gente falar de equilíbrio de solubilidade, tá? Por exemplo, aqui, ó, sulfato de bário, tá? É a dissociação de um sal pouco solúvel. Então, o sulfato de bário, quando a gente tenta dissolver sulfato de bário em água, nosso solvente 100% das vezes vai ser água daqui para frente, tá? Quando a gente tenta dissolver sulfato de bário em água, a gente tem então a formação das espécies iônicas, né? Bário 2+, e SO4 2-, que é o sulfato. Mas essa reação aqui não se processa numa magnitude muito grande. O sulfato de bário é um sal pouco solúvel, ele não se dissocia completamente. Por isso aqui a gente tem uma reação em equilíbrio, tá? Porque na verdade o bário quer combinar com o sulfato para formar um sólido sulfato de bário. Essa constante de equilíbrio aqui é conhecida como KPS, que é a constante do produto de solubilidade. Vamos tratar com mais detalhes dela daqui para frente. E nesse caso, ela vai ser dada pelo seguinte, ela deveria ser dada, nesse caso, a constante de equilíbrio propriamente dito, seria a concentração do bário 2+, vezes a concentração do SO4 2-, dividido pela concentração do BaSO4 sólido. Mas esse cara aqui, a concentração dele praticamente não varia por ele ser um sólido, então ele passa para o lado de lá multiplicando. Quando ele passa para o lado de lá multiplicando, a gente fica com constante de equilíbrio vezes a concentração do bário sulfato de cálcio, sulfato de bário, e a gente tem então uma nova expressão que é conhecida como constante do produto de solubilidade, que vai ser dada pelo produto dos íons. Lá na frente a gente também em algum momento vai chamar isso de produto iônico, tá? Então a concentração de bário 2+ vezes a concentração de sulfato, tá? Então no caso de sólidos pouco solúveis, sais pouco solúveis, a expressão da constante de equilíbrio é dada pelo produto iônico, certo? Então, o KPS vai ser igual à concentração de bário vezes a concentração de sulfato, certo? Vamos lá. Outra situação que é bastante importante para a gente vai usar daqui para frente, é no caso de soluções aquosas, que são 100% das situações que a gente vai usar. Nosso solvente sempre vai ser água, tá? Nessa situação, então, a concentração de água é tão grande que, independente do que acontece com as outras espécies,
a concentração de água praticamente não muda. Se ela não muda, ela é constante. Se ela é constante, ela passa a englobar o valor da constante de equilíbrio. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar a dissociação da água, a sua constante de equilíbrio deveria ser escrita da seguinte forma: concentração de H+, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de H2O. Como a concentração de H2O praticamente não varia durante a sua dissociação, ou mesmo que a gente tenha um ácido dissolvido em água, um sal dissolvido em água, uma base, como a concentração da água praticamente não varia, na maioria das situações, eu posso passar isso para lá multiplicando. Então, eu vou ficar com Kec aqui, vezes a concentração de H2O, que vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Tá? Tudo isso daqui, ó, eu chamo de K. E lá na frente a gente vai ver que nesse caso aqui, quando a gente fala da autoionização da água, isso vai ser para a gente um Kw, tá? Que é a constante water, né? Water, água. Em inglês, então a gente chama aqui de Kw, tá? Então o Kw para a gente, poderia ter colocado aqui inclusive, vai ser dado pelo produto dos íons, H+ e OH-, que é da própria dissociação da água. Ok? Quase terminando, vamos lá. Uma coisa importante da gente falar sobre as constantes de equilíbrio é que elas vão ter diferentes unidades de concentração. Então não dá para a gente falar como a gente falava anteriormente. A concentração molar eu sempre vou expressar em mol por litro. A fração molar eu sempre vou falar em mol por mol. Então é uma grandeza adimensional. No caso das constantes de equilíbrio, não dá para a gente cravar qual que vai ser a sua unidade, porque ela leva em conta a estequiometria da reação. Tá? Outro fato que a gente deve ficar atento é que, quando a gente estiver falando de espécies gasosas, o K pode ser expresso em termos das suas pressões parciais. Então, por exemplo, se eu tiver um sistema aqui, onde A, B, C e D são gases, tá? Ao invés de eu escrever a constante de equilíbrio em termos de concentração, eu vou escrever em termos de pressão, já que a pressão parcial está relacionada diretamente com a sua fração molar e, obviamente, então com a sua concentração molar. Tá? Então, ó, é o detalhe que eu deixei aqui embaixo. Tá? Se a gente pegar lá a equação geral dos gases, PV igual a nRT, e brincar um pouquinho com ela, né? Eu vou passar o V dividindo para lá, eu vou ficar numa situação em que eu tenho número de mols dividido pelo volume. Número de mols dividido por volume é a concentração molar. Ou seja, a pressão é diretamente proporcional à concentração. Tá? Então eu posso escrever a constante de equilíbrio em termos de pressão para um sistema que seja totalmente expresso em espécies gasosas. Não, na verdade, mesmo que eu tenha só uma espécie gasosa, eu posso escrever ela em termos das pressões parciais. Isso faz com que a unidade da constante de equilíbrio pode ser dada, por exemplo, aqui ó, em ATM ou simplesmente ser adimensional. Se eu tiver ATM vezes ATM em cima, ATM vezes ATM embaixo, eu vou então ter uma unidade, não vou ter unidade, vai ser adimensional, tá? Quando a gente fala em termos de concentração molar, que é o que eu deveria ser rigoroso e escrever sempre como Kc, isso daqui vai levar em conta a estequiometria da reação, tá? Então, se eu tiver mol por litro aqui, vezes mol por litro, seria mol ao quadrado, litro ao quadrado. Só que eu tenho lá mol por litro aqui, e um pode cortar com o outro. Mas eu posso ter 3 vezes mol por litro vezes mol por litro vezes mol por litro em cima. Mol por litro vezes mol por litro embaixo, vai sobrar um mol por litro, a concentração vai ser mol por litro. Posso sobrar mol por litro ao quadrado, mol ao quadrado, litro ao quadrado. Então a unidade de concentração, melhor dizendo, a unidade da constante de equilíbrio vai depender da sua estequiometria. Lá na frente, quando a gente estiver falando de aplicações mais pontuais da constante de equilíbrio, a gente pontua também as suas unidades e vai ficar mais claro. Ok? 2 slides para a gente terminar e falar de situações em que a constante de equilíbrio recebe um nome especial, tá? Porque são situações em que a gente tem sistemas que não são simplesmente de soluções aquosas, tá? Que é a forma mais clássica da gente estudar equilíbrio químico, tá? A gente pode falar, por exemplo,
da solubilidade de um gás em líquidos, tá? Vamos restringir líquidos aqui à água, tá? Porque isso também pode complicar depois. Quem estudou isso foi o mesmo Henry que fez a lei de Henry que a gente usou para chegar na expressão da equação dos gases ideais, tá? E o que diz a lei de Henry nesse caso, tá? Que a constante de proporcionalidade, que relaciona então o quanto de gás pode ser solúvel em um líquido, é conhecida como constante de Henry e é dada por essa expressão aqui. Então imagine uma situação, ó, um gás tentando se dissolver num líquido, tá? Então aqui eu tenho a espécie gasosa indo para a espécie aquosa, a mesma espécie, né? Por exemplo, O2 na forma de gás, tentando ter O2 aquoso. Fiz errado aqui. Deixa eu melhorar. Tentando ir para O2 aquoso. O que significa O2 aquoso? Significa oxigênio dissolvido em água, tá? A constante de Henry nada mais é do que a própria expressão da constante de equilíbrio, tá? Mas vai dar então a concentração da espécie dissolvida dividido, no caso, como eu estou falando do gás, da pressão parcial do gás, tá? Esses valores para os gases mais comuns são tabelados, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, para o O2, a gente tem o valor aqui, ó, 1,28 vezes 10 a menos 3. Esse daqui é a unidade da constante de Henry, tá? Deixei aqui um exercício, não vou resolver agora, mas eu deixei para vocês fazerem, tá? Pode ser que ele apareça mais para frente para vocês em outra situação. Considere que o oxigênio, cuja massa molar é dada aqui, apresenta uma pressão parcial de 0,2 atm. Qual que é a concentração na unidade de miligrama por litro de O2 dissolvido em água? Deixei a resposta aqui, ó, para vocês chegarem. Se não chegarem, deixa um recado lá no Teams que a gente ajuda vocês. Mas, por favor, tentem fazer, tá? Basicamente, a gente está dando todas as informações que vocês precisam aqui, ó. Estou dando a constante de Henry, estou dando a pressão parcial, quero saber a concentração aqui. Lembrando que para qualquer constante de equilíbrio, isso é importante, eu acho que eu não frisei ainda. Para qualquer constante de equilíbrio, exceto no caso que a gente estiver falando de pressão para espécies gasosas, sempre essa concentração aqui, embora eu tenha falado no slide anterior, é bom reforçar, é a concentração molar, tá? Então a unidade de concentração aqui é sempre mol por litro, certo? Se eu estou pedindo aqui, ó, concentração em miligrama por litro, é conveniente eu achar a concentração em mol por litro e depois transformar para miligrama por litro, ok? Para terminar, falar de uma outra situação que é especial dentro do estudo do equilíbrio químico. Só vou exemplificar aqui a título de curiosidade, a gente não vai entrar em muitos detalhes. É o que a gente conhece como coeficiente de partição, tá? Então, coeficiente de partição a gente usa quando a gente tem a relação das concentrações de substância que não são miscíveis de um líquido no outro. Duas espécies líquidas que não são miscíveis, mas que muito parcialmente podem se misturar entre as suas interfaces, tá? Por exemplo, se a gente tiver um solvente orgânico immiscível com água, octanol, clorofórmio, éter etílico, a gente pode tentar misturar os dois, né? Agitar um frasco que contém as duas espécies, e essas espécies tendem a se separar, porque são immiscíveis. Na sua interface, a gente vai ter uma mistura entre essas duas fases, tá? E a forma que a gente calcula o quanto esses líquidos podem se misturar, mesmo que ainda sejam immiscíveis, é o que a gente chama de coeficiente de partição. O mais famoso deles é o que a gente conhece como octanol água, que é conhecido como KOW, tá? E o valor dele fala muito sobre uma medida importante para a gente, que é a lipofilicidade de um composto, ou seja, o quanto esse composto é solúvel em líquidos que não se misturam com a água, tá? Ou vice-versa, o quanto essa espécie é solúvel em água. O valor do KOW vai dizer para a gente se esse líquido tende a ficar mais misturado na água do que no etanol ou vice-versa, tá? Falando aqui em termos da expressão da constante, né? Tem a espécie então aquosa e a espécie em meio de octanol, e o KOW é dado pela razão entre os dois.
concentração da espécie no meio orgânico dividido pela concentração da espécie no meio aquoso. Ok? Por enquanto era isso. A gente volta então na próxima aula para poder falar um pouquinho para vocês sobre fatores que afetam o equilíbrio químico, tá? Pressão, temperatura, concentração das espécies e mais alguns outros detalhes que influenciam na constante de equilíbrio principalmente, ok? É isso então, gente. Valeu, até a próxima.